Olá, queridos amigos, aqui estamos mais uma vez para conversar. E hoje nós escolhemos o tema A Fé que Transporta Montanhas. E nós gostaríamos de perguntar a você, como está a sua fé? Você sabia que a fé é uma habilidade que pode ser desenvolvida mesmo por aqueles que são mais refratários? Pois então, é muito importante nós falarmos sobre a fé. Muito interessante também esse assunto quando nós aprendemos que ela pode ser desenvolvida. Então, vamos conversar? Pois bem, hoje nós já sabemos que a ciência dos homens, né, ela já se preocupa com esses estudos. Existem dezenas de estudos que mostram que as pessoas que têm fé são mais felizes, vivem mais, são mais agradáveis. E nós encontramos uma reportagem na revista Super Interessante, onde um médico, ele é coordenador do Serviço de Medicina Integrativa no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, um médico bem conceituado, e esse hospital também, um dos mais conceituados do Brasil, né? E esse médico, o nome dele é Dr. Paulo de Tarso Lima, ele vem dando uma pequena entrevista, noções sobre a fé, sobre a religiosidade, e o artigo chama Ciência da Fé. E achamos muito pertinente a nossa conversa de hoje. Então, o Dr. Paulo de Tarso Lima, ele diz que a primeira pergunta que ele faz aos seus pacientes na sua anamnese, durante a primeira consulta, quando ele quer conhecer o seu paciente, ele pergunta, né, como está a sua fé e como você professa a sua fé. E o Dr. Paulo diz na sua conversa, na sua entrevista, que a fé é uma arma no tratamento das doenças graves. E nesse artigo vem nos dizendo que hoje as principais faculdades de medicina americanas se dedicam ao estudo de uma disciplina onde aborda exclusivamente esses assuntos relativos à fé, à espiritualidade, à religiosidade como foco principal. E na última década, uma série de assuntos relatados em estudos também foram mostrados, onde se percebeu os benefícios da fé sobre a saúde, com um embasamento totalmente científico. E nesses estudos encontrado afirmações, por exemplo, dizendo que aqueles que têm fé, aqueles pacientes que têm fé, eles vivem mais, eles são mais felizes do que a média da população. E após um diagnóstico da doença que esses pacientes têm, eles apresentam níveis menores de estresses e também nível menor de inflamações. Então, diz o Dr. Paulo Lima que o paciente que tem fé, ele tem maiores recursos internos para lidar com a doença. E ele continua dizendo que a fé tem uma participação especial no que os médicos e terapeutas chamam de coping, que é a capacidade humana de superar adversidades. Então ele afirma: não posso prescrever bem-estar, mas posso estimular que o paciente vá em busca da serenidade para encarar o seu momento difícil. Ele explica. E um outro médico, um cirurgião cardíaco, o Dr. Fernando Lucchesi, ele nos diz
que é por isso que os profissionais, cada dia maior quantidade de profissionais na área da saúde têm definido essa relação, o paciente com a religiosidade. E ele afirma o seguinte: atender às necessidades espirituais tem de ser, sim, tarefa do médico, diz o doutor Fernando Lucchesi. Ele está preparando um livro com o título A Revolução Espiritual, junto de um outro médico psiquiatra americano, Dr. Harold Koenig, e que é uma autoridade no assunto. Então, veja quanto interesse dos homens da ciência, dos médicos, dos estudiosos, se debruçando em cima desse tema e vendo os resultados. Nesse artigo também é citado que há um século, o canadense William Osler, ícone na medicina moderna, já defendia essas questões. E em 1910, esse canadense, ele escreve um artigo cheio de floreios elogiosos às crenças dos pacientes, dizendo que a fé despeja uma inesgotável torrente de energia. Então, veja o interesse da ciência se interessando para comprovar, através de estudos científicos, o poder da fé. E nós sabemos que Jesus já afirmava isso, né? Então, quando nós vamos lá no Evangelho, nós vamos encontrar citações dos evangelistas quando fala a respeito da fé que transporta montanhas, do grão de mostarda, né? Que Jesus já enfatizou para nós, mostrando esse exemplo. E nós trouxemos o trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 5, onde nós vamos encontrar o seguinte dizer: pois em verdade vos digo que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Isso é o registro do evangelista Marcos, dessa citação de Jesus, que mostra para os seus discípulos, naquela conversa, mostrando o poder da fé, fazendo a relação com o grão de mostarda. Então a gente fica pensando, né? Como nós podemos entender a fé? O que é a fé? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec traz todo um capítulo tratando da fé que transporta montanhas. Então, nós vamos encontrar lá afirmações e nós vamos entender que a fé é um poderoso instrumento evolutivo que nos é oferecido, né, por Deus, o Pai Criador, permite que nós sintamos, que nós tenhamos esse sentimento dentro de nós, na nossa alma, e que nos cabe fazer bom uso, a fim de que nós possamos utilizar desse instrumento para executarmos as tarefas que Deus nos ofereceu, que são designadas por Deus. Então, nós vamos compreendendo aí melhor o que Jesus vem nos falando naquela época, que vem de forma tão lúcida para nós hoje e que ainda precisamos debruçar sobre os seus conceitos para entender a essência. Então, quando Jesus fala que a fé, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover os montes, as montanhas, ele se reporta ao sentido moral, né? Ele vem nos falando no sentido moral. Não é as montanhas físicas, certamente, mas as montanhas. Quais são as montanhas? As montanhas
que são deslocadas pela fé são as nossas dificuldades, as nossas resistências, a má vontade que ainda trazemos, ou seja, os obstáculos que a maior parte das pessoas, ou da humanidade, melhor dizendo, se deparam. São os nossos preconceitos do dia a dia, os interesses materiais, né? O egoísmo que ainda trazemos dentro de nós, a cegueira envolvida pelo fanatismo, as paixões, né, envolvidas pelo nosso orgulho e tantas outras montanhas que obstruem o nosso caminho em direção ao progresso moral. E quando nós possuímos uma fé robusta, uma fé raciocinada, uma fé inabalável, como Kardec vem colocando nesse capítulo do Evangelho, nós enfrentamos melhor as nossas circunstâncias, porque essa fé robusta, ela nos proporciona a perseverança, a energia, a coragem e os recursos necessários que vão nos levar a vencer os obstáculos que se deparam à nossa frente. Então, essa é a fé robusta, a fé que fortalece, que nos direciona as atitudes, os pensamentos e as nossas ações. Quando a nossa fé é vacilante, ela nos traz a incerteza, nos traz a hesitação, e esse estado de inconstância faz com que os nossos inimigos, os nossos adversários, se aproveitem do momento frágil em que nós estamos. E quando nós dizemos inimigos, adversários, que adversários são esses? Os nossos inimigos íntimos, né? Aqueles que nos trazem os conflitos internos, aqueles que nos mostram as nossas dificuldades, as nossas limitações, e inimigos que se retratam como, por exemplo, o medo, a insegurança, nos desencorajando, trazendo dúvida, trazendo incerteza, trazendo desânimo, a descrença, e certamente nos traz também a tristeza, porque quando nós nos sentimos derrotados, nos sentimos sem onde apoiar, nós nos sentimos frágeis e tristes. E uma série de sentimentos prejudiciais ao nosso progresso, como o espírito imortal que somos. Esse é o sintoma da fé vacilante, a fé que não procura meios de vencer, a fé que nos faz derrotados, nos faz sentir derrotados, porque nos leva a acreditar que não conseguiremos vencer. Enquanto que aquela fé sincera, aquela fé verdadeira, robusta que falamos, como Jesus nos fala, traz a certeza, traz a calma, a paciência e sabe esperar, né? Sabe esperar, porque confia. Então, quem confia, espera na certeza de que vai obter aquilo que pediu. Certamente pode até obter de uma outra maneira, né? Daquela que nós estamos aguardando, mas chegará a ajuda, chegará o auxílio, porque nós estamos confiantes. Então, muitas pessoas dizem até não ter fé, né? Outras afirmam que a sua fé é pequena, que a fé não é suficiente. E, sem dúvida, a fé ela não pode ser prescrita e nem imposta. Nós não conseguimos prescrever a fé para ninguém. Por exemplo, um médico ele pode aconselhar, como o doutor Paulo Lima, né? Esse médico que nós citamos no início,
mas ele pode aconselhar, mas ele não pode prescrever, porque é um sentimento que está na nossa alma. Então, mas por outro lado, nós podemos afirmar que a fé se adquire. E ninguém se adquire no sentido de desenvolver dentro de nós. Como assim? E nós entendemos nesse capítulo 19 que ninguém está impedido de possuir fé, mesmo aqueles que são refratários, que são descrentes. No momento em que desejam desenvolver a fé através da vontade, ele conseguirá. Então, muitas pessoas, nós sabemos que parece que tem uma fé grande, pronta dentro de si. Parece que já nasceram com aquela fé inata, né? E em outras, dificilmente a fé penetra, porque são refratárias, são descrentes, são duvidosos, incrédulos. E isso nos leva a entender que os primeiros, esses que nós percebemos a fé inata dentro deles, eles já compreenderam e por isso eles creem. Trazem no seu íntimo uma certeza, uma intuição interna, enquanto que os outros, esses segundos do nosso exemplo, ainda têm que aprender o que essas primeiras pessoas já entenderam. Isso vai levar um tempo, pode levar muito tempo, pode acontecer de um momento para o outro, e pode acontecer também até em outra existência, mas tudo tem o seu tempo. Um dia eles crerão. Então a fé, ela necessita de uma base onde uma inteligência perfeita vem envolvendo aquilo que nós cremos, que é a fé raciocinada, a fé apoiada nos fatos, né? Apoiada em situações onde nós podemos entender, podemos compreender por que aquela situação aconteceu. Então, é preciso crer. E para crer, né, não basta nós vermos, nós precisamos de sentir esse sentimento dentro de nós, ter isso bem forte dentro de nós. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que a fé é a certeza instintiva da sabedoria de Deus. Então, quando nós temos essa certeza que existe uma inteligência suprema, uma fonte de sabedoria, que é Deus, nós temos essa certeza dentro de nós. Por isso que demos aquele exemplo das pessoas que trazem essa certeza, não tem dúvida, creem na existência de Deus, creem que existe algo maior que está à frente de tudo e que creem nessa força que nós possuímos. Emmanuel também nos diz no livro Vinha de Luz, na mensagem 92, que a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a nos orientar os passos através dos obstáculos. Então, quando nós encontramos um obstáculo à nossa frente, vem para nós uma bússola, que é a fé, né? uma luz que clareia o nosso caminho e que nós, certamente, através desse sentimento, nós vamos encontrar meios de nos sustentarmos diante daquele obstáculo, diante daquela dificuldade. Ele diz que é a asa libertadora a nos conduzir para cima, ou seja, para nos encorajar, para nos dar força, para nos dar sustentação. Então, a fé, nós podemos dizer que é a consciência que nós temos de que possuímos dentro de nós faculdades imensas que são depositadas em germen em nosso íntimo. A princípio, esse germen estão lá em estado latente, mas eles podem
desabrochar, crescer de um momento para o outro, de acordo com a nossa vida, a nossa existência, os nossos momentos, os nossos desafios, e eles podem desabrochar pela ação da nossa vontade, isto é, a vontade que se declara através da força do querer, da certeza de que podemos obter o socorro, a ajuda, seja a forma que nós entendermos, mas ela chegará, o auxílio, né? Ela chegará. E aí nós nos lembramos daquela passagem de Jesus com a mulher hemorroíça, não é? Uma passagem bem conhecida, onde aquela mulher que sofria daquele fluxo sanguíneo há muito tempo, que já tinha percorrido os médicos, ela tinha condição financeira para buscar o tratamento, mas não encontrava condições, medicações ou tratamento para a sua doença. E era discriminada, porque essa situação do sangue era uma situação muito grave ali entre eles, porque a mulher se tornava impura, né? O sangue fazia com que a mulher se tornasse impura e não poderia ter contato com as pessoas, com o marido, com outras pessoas, porque iria contaminar. Isso era uma cultura ali muito forte naquela época entre aquele povo, ao tempo de Jesus. Então ela começa a pensar que se ela fosse até Jesus, ela conseguiria obter a sua cura. Então ela busca Jesus, certo momento, no meio de uma multidão imensa. Ela sabia dos obstáculos que iria ter que enfrentar, mas também ela sabia que se conseguisse chegar até Jesus, ela seria curada. Ou seja, ela tinha a certeza que iria acontecer a cura se ela chegasse até Jesus. Então ela consegue varar a multidão, ela consegue tocar a orla da túnica de Jesus. E Jesus imediatamente sente que alguém a tocou. E ele pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos que estavam ali à sua volta, Pedro logo responde a Jesus, né? Responde para Jesus: Mestre, é a multidão, as pessoas se esbarram. E Jesus afirma: não, eu senti que de mim saiu uma virtude. Ou seja, aquela mulher obteve a cura para o seu mal pela sua vontade de querer, pela plena convicção que ela teve, né, de que a sua fé poderia mover as montanhas, as suas montanhas interiores. E foi até Jesus e conseguiu a sua cura. Então essa é a vontade de querer. Muitas vezes a nossa fé, ela não é robusta porque nós não utilizamos a nossa vontade para desenvolvê-la. Então esse exemplo da mulher hemorroíça nos traz claramente a vontade de querer que a fé seja desenvolvida, que a fé seja forte, né? E nós te perguntamos nesse instante, meu amigo e minha amiga, como está a sua fé? Você já tinha pensado nisso? Então, Paulo vem nos dizer também que tudo é possível àquele que crê. Então, que nós possamos ter confiança, certeza, porque nós também podemos obter essa fé robusta, essa fé que oferece a calma, que oferece a certeza, que nos afirma que existe uma sabedoria suprema, que é a sabedoria da vida, do Pai Criador, que palpita em nós e em todos os seres da criação. E nós queríamos terminar a nossa conversa de hoje com um trecho que está no final do capítulo 19, no item 12, onde diz assim:
Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamam prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, meus amigos, nós podemos desenvolver a nossa fé. Nós podemos tornar a nossa fé robusta, forte, inabalável. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe. Uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus e muita paz nos corações.